Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos dado mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido superintendente das escolas bíblicas, comentários, subsídios e informações que muito tem acrescentado na nossa caminhada com Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 7 da classe de juvenis. Para você que ainda não me conhece, eu sou o obreiro Márcio, membro da Assembleia de Deus aqui, Ministério Missão, no Pará. E nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. E nós, nesta oportunidade, nós comentaremos aqui a lição da classe de juvenis. O número da lição é a lição número 7, datada em 17 de fevereiro de 2019, e o tema desta lição é Louvor e adoração, um dever de todos. O texto principal diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmos, capítulo 150, versículo 6. O sintetizando da nossa lição diz: a função do culto é o de prestar a Deus o louvor e a adoração que lhes são devidos. Portanto, nada mais lógico que o louvor seja algo importante dentro do culto. Nesta lição, estudaremos as várias formas disponíveis de louvar a Deus no culto de nossas igrejas. Também estudaremos o que deve ser evitado a fim de que o louvor não venha a se desviar do seu propósito único de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Nós, então, veremos nesta lição alguns aspectos, algumas características de louvores ao nosso Deus que podemos dizer assim que não pode ser apresentado, não pode ser tocado e não pode desviar, não podemos cantar para não desviar o nosso foco ao Senhor Jesus. Desviar o nosso foco à adoração do nosso Deus. Que louvores serão esses? Que tipos de músicas serão essas? Né? O louvor e a adoração, ele é um dever de todos. Se é um dever de todos, como nós podemos, então, instruir os nossos irmãos a escolherem hinos e louvores que exaltem o nome do Senhor. Veremos aqui que tem dois tipos de louvores que são tocados em nossas congregações, que eles são os mais indicados para os nossos momentos de adoração a Deus. A introdução dessa lição diz: para quem ama a Deus, ter a oportunidade de louvá-lo é muito bom. Mas fazer isso em comunhão com outros irmãos e irmãs em Cristo, unidos no mesmo propósito, é muito melhor. É muito gostoso ouvir a igreja toda cantando junta, você não acha? Também é muito bom ouvir um conjunto ou coral cantando na igreja músicas especiais ensaiadas para darem o seu melhor a Deus. Tudo isto é bíblico e merece ser estudado. A leitura bíblica em classe está escrito em Êxodo, capítulo 15, verso 1 e ao verso 3. Eu convido aos queridos irmãos que estão me assistindo, aos professores, a fazerem essa leitura em classe, na sua classe aí em particular. Nós sabemos que em muitas das igrejas é feita a leitura bíblica da classe de adulto. E
às vezes a leitura bíblica da classe de juvenis passa por despercebido. Então é importante nós enfatizarmos e lermos esta leitura bíblica para os alunos também na classe de adolescentes, porque nós estamos aí passando para eles uma leitura que eles poderão então fazer um link entre o estudo deste dia. Tá ok? O primeiro ponto dessa lição diz: a adoração é para todos. Como vimos na lição 4, o louvor a Deus é um dever de todo cristão. Se formos mais fundo na Bíblia, veremos que Jesus deixou claro que a adoração a Deus não depende de um lugar ou um momento específico, nem mesmo de algum conhecimento de canto ou de música, mas é algo que vem de dentro para fora. Em João capítulo 4, versículo 23, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, houve um questionamento desta mulher. Perguntou então para Jesus: Jesus, os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui no monte, e já os judeus dizem que a adoração tem que ser no templo. Então Jesus, ele dá uma resposta precisa para esta mulher, dizendo que a hora viria em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que não seria nem neste monte, no monte dos samaritanos, e nem no templo dos judeus, porque nós adoraríamos então o Pai em espírito e em verdade. Então, ele quis dizer com isso que hoje nós temos acesso direto ao trono da graça de Deus. Nós temos então acesso permanente a ele. Nós podemos então adorar o nosso Deus em todos os lugares, em todos os momentos, né? Em ocasiões em que se nós sentimos a presença e quisermos adorar ele, pode ser no trabalho, no serviço, na escola, na faculdade, na igreja, em todos os lugares hoje, nós podemos então adorar o Deus em espírito e em verdade. Justamente porque antigamente, no Antigo Testamento, a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos relata, que existia esse conflito entre os judeus e entre os samaritanos, justamente por causa do local de adoração. O local de adoração era muito identificado por cada uma desses povos, por cada um desses povos. E nós, então, temos a revelação de Cristo, que nós não temos agora o lugar de adoração. Podemos adorar ele em todos os momentos, não um lugar específico. Mas, irmão Márcio, o que isso quer dizer? Então, não devemos mais adorar a Deus na igreja? Claro que sim, podemos adorar a Deus na igreja. O lugar mais adequado a nós adorarmos ao Senhor é junto com os irmãos, é em união com os irmãos, é estarmos unidos no cântico congregacional, é estar no local adequado, trabalhado, construído, feito exatamente para este objetivo. E o objetivo é esse: adorar um único Deus, Criador dos céus e da terra. Adorar um único Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste local se une pessoas da mesma fé, se une pessoas que estão ali com um só propósito: adorar a Deus em coletividade. Adorar o Senhor em coletividade. Podemos adorar a Deus, o nosso Senhor, também em casa, no trabalho, no serviço, na escola, como eu falei, mas o melhor lugar, o local mais adequado para adorar ao Senhor é nas nossas igrejas, é no nosso trabalho, juntamente com os irmãos. Tá bom? Então, esta posição de adorar a Deus na congregação irá fortalecer aos irmãos e com certeza ficará um momento de adoração muito lindo.
nós compartilhando nossas experiências com os queridos irmãos, contando a eles o que nós estamos sentindo, né? Sentindo a presença de Deus juntamente com eles. Isto não tem preço. O segundo ponto fala louvando todos juntos. Uma das mais tradicionais formas de louvar ao Senhor nas igrejas evangélicas são cânticos congregacionais. Muitas igrejas, como as batistas, a presbiteriana e as Assembleias de Deus, possuem hinários, e isto é, livretos com letras de hinos, verdadeiros clássicos que são cantados por toda a igreja nos cultos. Isto não vem de agora. Em Êxodo capítulo 15, lemos que o Moisés, juntamente com todo o povo de Israel, cantou cânticos ao Senhor. Então, os hinos congregacionais, os hinos cantados de maneira coletiva, junto com os irmãos, é uma das características, é uma das coisas que nós vemos aí que o próprio Moisés, na sua saída do Egito, da escravidão do Egito, no momento em que ele estava, então, atravessando o deserto, nós vemos aí que ele juntou o povo e cantou com hinos, hinários de louvores e adoração a Deus de maneira junta. Então, o louvor congregacional é um louvor que deve ser praticado, porque isto é biblicamente correto mediante a palavra de Deus. Mas há hinos que se diferenciam, por exemplo, dos corinhos, né? Que é o nosso terceiro ponto aqui, os corinhos. Né? O terceiro ponto fala sobre a expressão, o momento de cantar, o momento de louvar a Deus em formato de corinhos. Né? Qual é a diferença dos hinários, dos hinos que tem na nossa harpa cristã, e qual é a diferença dos corinhos, dos hinos que são mais curtos, que são cantados com palavras repetitivas e que geralmente esses corinhos são cantados no momento de adoração ao nosso Deus. A diferença é que os hinários foram criados há muitos anos atrás. Existem palavras, vocabulários nesses hinários que são vocabulários e palavras que foram feitos de modo antigo, com o vocabulário antigo. Por isso que hoje existem muitas palavras nos nossos hinos que nós não temos a melhor compreensão, porque palavras da língua portuguesa da época. Por exemplo, a grei amada, né? Quer dizer que isto é a igreja no céu. E já os corinhos eles têm essas características de, ao longo do tempo, à medida que os anos vão se passando, alguns corinhos vão perdendo a sua força dentro dos cultos e outros novos corinhos vão sendo surgindo e cantados nas igrejas. Então, o corinho, ele tem essa característica, ao longo dos anos, de perder a sua, podemos dizer assim, entre aspas, as suas validades. Mas os hinários, eles permanecem válidos ao longo dos anos. Né? Palavras que são faladas, são cantadas ao nosso Deus, que muitas das vezes nós não entendemos por elas ser antigas. E os corinhos, ele tem este objetivo de, muitas das vezes, perder. O mesmo corinho cantado hoje, por exemplo, não são os mesmos corinhos cantados em nossas igrejas por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Tá? Então, nós temos que entender também que todas as músicas, todos os corinhos, todos os hinos são louvores de adoração ao nosso Deus. Porém, existe esta diferença. O quarto ponto fala, vamos ouvir o coral da igreja. Um coral é uma antiguíssima forma de louvar a Deus. Já lemos em lições anteriores como Neemias organizou os levitas em coros para louvarem a Deus no serviço do templo. Números 12 e 31. O coral é diferente do canto congregacional, seja ele com hinos ou com corinhos, porque neste caso
a igreja não canta junta, mas apenas ouve. Quando tem um vocal na igreja, quando tem um coral na igreja, o objetivo é que eles cantem juntos, mas em grupos separados da congregação. A igreja fica calada, né, e o coral canta em louvor ao nosso Deus. E o objetivo é que todos juntos em espírito e em verdade podemos adorar o Deus. Por que que o coral ele canta separado? Não é considerado um cântico congregacional, porque muitas das vezes os irmãos se preparam, se dedicam à escolha do hino, outras vezes eles têm um tom de voz mais alta, têm um tom de voz mais baixa, né? E os irmãos da congregação, a sua missão, a sua observância é de ficar atentos ao que está sendo cantado, ao que está sendo falado, ao que eles estão ouvindo. Então, se o coral canta bem, a igreja ela adora melhor por causa dos ensaios. Se o coral canta ruim, a igreja ela sente também. Então, a importância do coral e do vocal dentro da congregação é de elevar a adoração a Deus cada vez mais alta. Amém, meus queridos? Quero dizer para você que todos os louvores são importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Quer seja hinários, quer seja corínhos, quer seja louvores de adoração cantada aí pelos músicos consagrados, cantados pelos cantores consagrados a Deus. Quero dizer que você tem que edificar, tem que desenvolver essa qualidade de cantar. Eu canto também na minha casa, na congregação. Eu canto também, eu adoro ao Deus também na congregação, porque eu sei que o louvor a Deus, que é o canto a Deus, ele é forte, poderoso para continuar a nos direcionar a Deus através do Espírito Santo. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula, né? Rápidos resumos aqui para nossa edificação. E a próxima aula eu convido a você a não perder, porque será uma bênção. E até a próxima aula, se assim o nosso Senhor Jesus nos permitir.